Jesus. Quantos acharam o texto sagrado, digam amém. Está escrito assim: e descendo ele do monte, seguiu-o uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: quero ser limpo. E logo ficou purificado da sua lepra. E logo ficou purificado da sua lepra. Eu quero trocar a expressão purificado e nós iremos colocar sarado, tá bom? E logo ficou sarado de sua lepra. Disse-lhe então Jesus: olha, não diga a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. E você diz: amém. Libere as suas mãos e segure na mão da pessoa mais pentecostal que estiver do seu lado aí. Isso. Segure na mão desse crente com todo carinho, com todo respeito. Glória. Aleluia. Dê um saculejo nele assim, ó, e diga: é hoje. Diga: o melhor de Deus para a tua vida esta noite ainda está por vir. Não, fala com mais autoridade. Diga: o melhor de Deus para a tua vida esta noite. Esta noite. Esta noite ainda está por vir. Só quem acredita que vem coisa boa por aí, enche essa casa de glória a Deus. Aleluia. Tome seu assento adorando a Jesus. Redobre a sua atenção, por favor. Glória seja dada ao nome do Senhor. A humanidade estava caminhando em passos largos para a perdição. E Deus, vendo que a humanidade ia se perdendo, Deus decide colocar o maior projeto de toda a história em prática. Segundo aquilo que escreve o evangelista João, no capítulo 3, versículo 16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus envia seu Filho único, seu Filho unigênito, para salvar o que se havia perdido. Nós encontramos no texto, nas páginas sagradas, na Bíblia Sagrada, 4 biografias a respeito de Jesus, a saber, os evangelhos de Jesus, escrito tanto por Mateus, Marcos, Lucas e João. Cada um tem um propósito, cada um tem um destino ao escrever os seus evangelhos, e você sabe disso um tanto quanto eu. Mateus direciona o seu evangelho, o seu registro, a biografia de Jesus aos judeus, e ele apresenta Jesus como rei. Marcos aos romanos, ele apresenta Jesus como servo perfeito. Lucas aos gregos, ele apresenta Jesus como o homem perfeito. E João escreve para a igreja de Cristo, a igreja universal, apresentando Jesus como Filho do Deus Todo-Poderoso. Mateus, quando fala de Jesus e apresenta-o como rei, ele não está falando simplesmente de um reino terreno. Ele está falando de um reino sobrenatural, de um reino espiritual. Ele prova que Jesus é rei, tanto genealogicamente quanto gerado pelo Todo-Poderoso, enviado pelo Deus
Todo-Poderoso. Prova disto é que quando ele escreve o Mateus, capítulo de número 1, ele apresenta-nos a genealogia de Jesus, provando-nos que, de forma genética e genealógica, Jesus descendia de rei. Ele era filho de Davi. É por isso que Bartimeu, quando Jesus adentra Jericó, ele grita dizendo: filho de Davi, tem misericórdia de mim. A multidão falava para ele se calar, e quanto mais tentavam o impedir, mais ele gritava: Jesus, filho de Davi. Renan, por quê? Porque o cego entendeu, mesmo estando cego, ele foi capaz de enxergar o que a multidão não havia enxergado. Enquanto muitos seguiam Jesus, pelo fato dele curar enfermos, pelo fato dele ser um grande líder, um grande mestre, uma grande autoridade contemporânea, aquele cego entendeu que ele não é somente um curandeiro, ele não é somente líder de uma religião, ele é rei dos reis, senhor dos senhores, o Todo-Poderoso. Então no capítulo 1, Mateus prova geneticamente que ele descende de rei. No capítulo de número 2, Mateus nos informa o seu nascimento, e ele é reverenciado como rei. Prova disto é que vieram do Oriente 3 magos para o presentear, para o adorar, para o reverenciar. Ele nasce e já é reconhecido como rei. Prova disto é que os magos se apresentam a Herodes dizendo: aonde está aquele que é nascido rei dos judeus? Aonde está aquele que é nascido rei dos judeus? É porque tem gente que lê o texto e não percebe os pormenores, os detalhes que a Bíblia nos apresenta, que a Bíblia nos amostra, porque filho de rei não nasce rei, filho de rei nasce príncipe, filho de rei não nasce rei, filho de rei nasce príncipe. Os magos não disseram: cadê o príncipe de Judá? Eles disseram: cadê aquele que é nascido rei dos judeus? Não estamos à procura do príncipe, estamos à procura daquele que já nasceu rei por excelência. E como é que vocês sabem que este tal rei é nascido? Porque vimos a sua estrela brilhar, porque vimos a sua estrela brilhar, porque vimos a sua estrela brilhar. E eu já abro um parêntese para dizer para alguém que a única estrela que brilha aqui esta noite se chama Jesus de Nazaré. Ele é a estrela que nos ilumina, que nos conduz, que nos guia. No capítulo 3, Mateus apresenta Jesus falando de João Batista, o precursor do ministério de Jesus, aquele que veio preparar o caminho do Salvador. E ele começa a narrativa do capítulo 3 dizendo que aparece nos desertos da Judéia um profeta clamando, pregando e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Todo rei tem um reino, e esta é a função de João: dizer para aqueles que o ouviam que era chegado, que era chegado, que era chegado o reino dos céus, que era chegado o reino dos céus. Todo reino tem o seu representante, todo reino tem o seu baluarte, todo reino tem o seu mensageiro, todo reino tem o seu atalaia. João é aquele que se antecipa dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E para vivenciar este reino, para receber este reino, tem que haver arrependimento. Logo, Jesus se apresenta a João no batismo de João, e diz o texto que Jesus, ao descer as águas batismais, o céu confirma ele como este rei, o céu confirma ele como esta autoridade. Renan, por quê? Porque se a terra não quiser reconhecer o que Deus tem na tua vida, o céu reconhece. O céu aprova. Tem gente que é aprovado pelos homens, mas é reprovado pelo céu. Tem gente que é reconhecido pelos homens, mas desconhecido.
exaltada ao nome do Senhor. Quando o texto diz que João batiza Jesus, emergindo ele das águas, três coisas aconteceram. Primeiro, o céu se abriu, porque Jordão é lugar de céu aberto. E eu tenho uma palavra para alguém: o céu vai se abrir sobre nós. Melhor, o céu já está aberto sobre nós aqui esta noite. Segundo, o Espírito Santo desceu em forma corpórea de uma pomba, coisa que nunca aconteceu, nem antes e nem depois. Foi exclusivo para Jesus, o Filho do Deus Todo-Poderoso. O Espírito Santo, ele é o divino Espírito de Deus. Ele não aparece em forma física, ele não aparece em forma corpórea, mas no dia do batismo de Jesus, ele aparece em forma física, ele aparece em forma corpórea, para que todos que estavam no culto do Jordão olhassem e entendessem: Jesus é cheio do Espírito Santo, Jesus é cheio do Espírito Santo, Jesus é cheio do Espírito Santo. Renan, por quê? Porque aonde a presença de Jesus está, a manifestação do Espírito. Aonde a presença... eu vou repetir isso aqui para alguém que tem glória. Este lugar vai tremer hoje. Aonde a presença de Jesus está, a manifestação do Espírito. Eu tenho um recado do céu para alguém que trouxe glória a Deus para o culto. Hoje o Espírito Santo de Deus vai te acender, vai te encher, vai te renovar. Assim como ele se apoderou de Davi, a presença de Jesus vai se apoderar de você.